E já estamos no nosso horário. O Marquinho, trabalhador da casa, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresente para criticar. Há dois tipos de comportamento, o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Bem, devemos sempre, em vez de criticar e julgar, nos colocarmos no lugar do outro e lembrar que nós não temos o conhecimento completo de todas as circunstâncias que envolvem aquela atitude, aquele comportamento que presenciamos, e exercitar a nossa compaixão e boa vontade em procurar ver o lado bom das coisas e das pessoas. Lembremos também que não sabemos se fizemos coisas ainda piores em nossas vidas passadas, e que vemos as coisas sobre os nossos valores e nossas óticas. E como não somos perfeitos, estes necessariamente não estarão sempre corretos. Assim como também não há um único e só um correto ponto de vista para cada circunstância. Em vez de julgarmos aqueles que achamos que erram, mas que pelo menos estão tentando, já que só erra aquele que tenta, podemos pensar no que poderíamos fazer para ajudar. Se não conseguirmos, pelo menos guardemos para nós mesmos as nossas críticas. Mas o ideal mesmo seria tirar esses tipos de pensamento da nossa mente, pois as críticas, antes de atingirem o outro, prejudicam primeiramente a nós mesmos, abrindo inclusive brechas para processos obsessivos. Se refletirmos nessa questão sobre um outro ângulo, quando nós somos os alvos das críticas, nós não podemos desanimar com isso e não podemos fazer nada esperando o reconhecimento. Como já dizia a Madre Teresa, é tudo entre nós e Deus, e não entre nós e os outros. Tentando também nos esforçar para que tenhamos sempre a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. Afinal, nem Jesus conseguiu agradar a todos. E se Deus, que é perfeito, não condena ninguém, quem somos nós para fazê-lo, não é mesmo? Boa palestra a todos. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade, ao Mestre Jesus, o nosso grande amigo, e agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para mais uma noite de estudos. E vamos pedir também que nos envolva, que nos sensibilize a alma, para que estejamos abertos para entender em profundidade os conteúdos que nos serão trazidos para estudo. E também rogamos a Joana de Ângeles, nossa querida mentora, que com seu carinho e a sua inspiração, envolva o Célio Gomes, amigo querido da nossa casa, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco nesta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Primeiro dizer da alegria de estar aqui, não é? Do convívio, dessa oportunidade boa da gente conversar sobre o Evangelho. Vocês viram que nós começamos mais ou menos 15 para as 8. Já falamos de tanta coisa legal, não é? Tantas propostas boas, diante assim, de tantas notícias difíceis, não é? A gente ter esse tempinho para nós ficarmos aqui reunidos e trocarmos palavras de esperança, palavras de otimismo, palavras de possibilidades de sermos úteis. E nosso tema da noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé divina e a fé humana. Então, nesse item, eles dividiram isso.
E como é que a gente vai entender? Eu vou ler o item para a gente, porque é tão simples e tão bom, que diz assim, o item 12, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. Veja, eles colocam entre aspas no homem, quer dizer, eles não colocam os animais aqui como tendo fé, né? Então, uma coisa bem interessante, que a fé já é um sentimento elaborado, um sentimento humano, essa fé que ele está se definindo aqui. E está relacionado à nossa destinação. Olha que diferença faz para nós em relação à destinação. Imagina só, se eu imagino que eu não vou para lugar nenhum, porque é uma forma, né, de pensar, eu venho para cá, passo meu tempo aqui e vou para lugar nenhum. Eu também posso ir para algum lugar, mas eu vou para algum lugar que talvez eu me encontre misturado num todo e eu vire um todo e eu não sei quem eu sou mais. Também tenho essa possibilidade. Eu tenho uma outra possibilidade de ir para o céu, mas que para comprar essa credencial é muito mais difícil que a do nosso encontro aqui, ó. Né? Porque para ir para o céu precisa ter umas qualidades que, se a gente se conhece bem, está faltando ainda bastante, não é? Mas também tem aquela questão, eu vou para o céu. É outra pessoa que tem a ideia de que, bom, eu tenho possibilidades também de ir para o inferno. Situando o céu como sendo um lugar de blandícia, de tranquilidade, de calma absoluta, de felicidade permanente, de que nada me perturba, né? Assim que a gente imagina o céu. E tem um outro lugar também, que é o inferno, onde não há possibilidade de sair de lá, como também não há de sair do céu, e só que no inferno a coisa é muito difícil, né? O sofrimento é intenso e ele é permanente, né? E tem uma outra possibilidade da gente largar o corpo físico, estar no plano espiritual como espíritos, avaliar a nossa caminhada até aquele momento e verificarmos o que a gente fez, aprendeu, o que a gente podia ter feito melhor e observar que dentro de nós temos todas as possibilidades para fazer o melhor, dentro de um tempo que nos será dado sempre. Então, esse entendimento da minha destinação muda muito a forma como eu lido com as coisas. Concordam? Porque se eu imagino que eu, fazendo alguma coisa errada, eu vou para o inferno, imagina como eu vou me sentir culpado das coisas ruins que eu faço e que muitas vezes eu faço com muito prazer e gosto. Né? Porque tem isso, eu faço, depois que eu fiz é que eu vou ver, caramba, mas eu gosto disso, mas só que é ruim. Mas eu gosto. Né? Então, a doutrina espírita nos traz a última proposta, de dizer para nós que nós somos espíritos que estamos aqui temporariamente encarnados. Nenhum de nós traz a etiqueta da validade, né? Que se vai desencarnar com quanto tempo, né? Não tem. A gente vai desencarnando aí, cada um no seu tempo. E que nós vamos levar, nós somos a soma de todas as experiências que tivemos em várias encarnações, e entre essas encarnações, o nosso período de plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, toda essa experiência acumulada, né, todos esses ganhos nos constituem como indivíduos. E nós vamos, então, lidando com as nossas conquistas, e sempre teremos conquistas. A cada encarnação a gente vai ter uma conquista nova. Vocês podem até pensar, aquela encarnaçãozinha de horas tem conquista, porque se aproximou do corpo, se aproximou da vibração da mãe, se aproximou da vibração familiar, da expectativa de que ia chegar, tudo aquilo, o espírito está ali partilhando de tudo isso. E temos também as longas existências, né? Existências compridas. Nós temos agora a tia de um amigo meu que está internada, tem 92 anos. Me parece que é a primeira internação. Olha que coisa, né?
Então está lá 92 anos, então já é uma existência muito longa. E agora, os aprendizados serão também feitos de acordo com alguma coisa que a gente coloca aqui, já entrando no assunto, que ele diz que a gente precisa, então, além de saber e tomar ciência do que a doutrina espírita nos diz, que nós vamos chegar ao plano espiritual, fazer aquela análise, ver o que precisa fazer mais, ter uma nova existência, até que a gente vai conseguir chegar na tal felicidade que ela falou. Não é? Qual é a tal felicidade? Se sentir muito, muito, muito capaz de fazer renúncias pelos outros. Essa é a felicidade. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus fez isso. E se ele é o maior de todos que nós conhecemos, porque a gente pensa que a felicidade vamos ficar na rede, né? Lá no Bar da Palmeira, não é isso? Escutando sabiá, não é? Então a gente pensa que, não. Na realidade, se a gente olhar, e está escrito no Evangelho, as missões mais difíceis são dadas para os espíritos mais preparados. Então, ilusão nossa achar que a gente está aqui se preparando para ficar sem fazer nada. Mas é muito bom a gente trabalhar e até perder o corpo físico num sacrifício, mas em paz. Essa é a felicidade verdadeira. A paz constante. A gente estar bem em qualquer situação. No último capítulo dos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, alguém já leu? Tem lá, despertar espiritual. Aconteça o que me acontecer, eu não vou beber. Né? Esse é a grande desafio. Tem pessoas que estão há 30, 40 anos, não é? Como eles dizem, limpos. E isso é uma situação muito interessante. Eu vi um deles dizendo assim, eu posso ver a minha mãe mortinha, esmagada por um ônibus que eu não vou beber. Né? Eles fazem essas imagens fortes. Então, o que a gente vê aí? Que quando a gente consegue pensar na nossa destinação, muda. E aí ele vai dizendo que a consciência também do que a gente é. Então, se eu tenho a consciência de que eu sou um espírito imortal, que eu tenho oportunidades e que eu tenho, como ele disse aqui, no meu íntimo, nós todos temos, iguaizinhos, todas as possibilidades, todas as faculdades de atingir essa paz que a gente chamaria de felicidade. E temos, só que precisamos, por uma questão de criação divina, da forma como a lei foi feita, de acordo com os critérios divinos, nós temos que desenvolver essas aptidões. Elas não nascem prontas para nós. Então, aquele que é ciumento vai ter que trabalhar para deixar de ser ciumento. Né? O ciúme não vai sair dele porque ele pede para o ciúme ir embora. Não, ele vai ter que se esforçar para isso. O egoísta vai fazer isso, o orgulhoso vai fazer isso, o vaidoso vai fazer isso. Nós todos vamos fazendo juntos essa busca para desenvolver isso. Algumas pessoas percebem muito que a Terra é esse planeta que permite muito. Porque a gente vê pessoas sofrendo muito na Terra. Mas quando passa aquele período do sofrimento, normalmente a pessoa olha para aquele momento da sua vida e se diz assim, eu saí mais forte. Agora eu sou mais forte. Então, isso significa que o espírito adquiriu experiência. E essa experiência adquirida, ninguém nos tira. Ela será nossa eternamente. Porque não foi conquistada pelo outro, foi conquistada pelo nosso esforço. Então, é nossa. Não é? Então, e tem muitas coisas interessantes. Quando a gente faz o bem, a gente não gosta de sentir o bem-estar do bem que fizemos? Quando a gente faz o mal, a gente vai para a igreja e pede a Deus para esquecer o mal que a gente fez. Perdoa, Senhor, esquece o que eu fiz de errado. Não é? Não é justo. Porque a lógica é a mesma. Se eu faço bem e eu recebo as boas vibrações do bem que eu faço, se eu faço mal, também tenho que receber as vibrações do mal que eu faço. E para que serve isso? Para eu aprender de maneira muito natural a fazer mudanças.
é importante ficar preso no mal que eu fiz? Não. Lá no Pedir Obtereis do Evangelho, diz assim, eu vou para a igreja, chego lá e falo, Senhor, apaga os meus pecados. Se a gente olhar bem para Jesus, bem assim, sem quem estiver olhando para a imagem, vai ver ele dizer assim, ó, não dá. Né? Por quê que não dá? Ou então faz com o dedinho assim, para a gente não ficar, né, muito... Por que que não dá? Porque o que a gente faz está feito. Isso não tem como mudar. Porque tanto para o bem quanto para o mal, não é lógica? Então, fizemos o bem, está feito, é ótimo, a gente fica super feliz, todo mundo fica feliz, porque a gente andou adequadamente na lei. Fizemos uma coisa negativa, se a nossa consciência já está desperta, a gente sofre, vê que o outro está sofrendo, observa e não se sente bem. Então, isso aí é natural. Vai ser sempre assim. Agora, não adianta prender-se lá ao mal que eu fiz. Eu preciso pensar o seguinte, bem, o que eu vou pedir lá na igreja, que eu vou pedir no centro, na minha oração? Senhor, reconheci que eu errei. Não quero ficar preso nesse erro. Eu quero aprender com as consequências desse erro a não fazer de novo, a entender uma melhor maneira de fazer o que eu não soube fazer naquele momento. Me dá, pela tua experiência de vida, por tudo que você me ensinou, porque você foi o meu mestre, que eu possa mudar com os ensinamentos que você nos trouxe, a ponto, né, de todos os sacrifícios por nós. Então, essa é a lógica. Jesus é sempre o modelo, é a referência. É lá que a gente vai buscar. E aí ele diz aqui que nós temos tudo. Então, quando Jesus disse que nós seríamos luz, todos nós chegaríamos à luz, é porque ele sabia que da mesma maneira que ele foi criado por Deus, nós também fomos. E que nós todos chegaremos lá, cada um no seu tempo, cada um no seu esforço, cada um com a sua capacidade de se autoconhecer, porque é importante. Porque se eu me reconheço como uma pessoa que trago em mim, se nós todos pensarmos juntos nisso, que trazemos em nós esse germe no íntimo, que é o princípio, que em princípio está em estado latente, que nós podemos fazê-lo germinar por meio da nossa vontade ativa. Aí é aquela questão da vontade ativa, não é? O que a gente faz? A gente pensa, pensamento é matéria. A gente já viu em vários lugares isso, né? Se pensamento é matéria, ele é composto de átomos, moléculas e tudo mais. Quando André Luiz traz uma experiência muito legal, que ele diz o seguinte, que o universo material, aí vamos pensar no universo mesmo, né? O universo, vamos imaginar todos esses planetas do nosso sistema solar e mais as outras galáxias, vamos imaginar isso tudo que a gente consegue perceber, imagina que isso tudo é produto da mente do Criador. Então, o Criador criou isso tudo, é o produto da mente dele, a matéria está ali criada. Pensamento do Criador. Nós trabalhamos com essa matéria. Para quê? Para atingirmos um padrão de superioridade que já atingiram os espíritos angélicos, os espíritos que já passaram da nossa fase de evolução, que conhecem com muito mais propriedade a vontade do Criador, que é o Cristo, um exemplo que a gente tem. E abaixo de nós estão os animais com os fragmentos de pensamentos, trabalhando para chegar à nossa faixa. Então, estamos todos ligados nessa cadeia, né, de evolução. Então, quando a gente pensa, se eu penso de uma maneira muito fragilizada, porque eu não me conheço e nem sei a minha destinação, como é que isso vai estar a minha relação de vontade para atingir um objetivo que eu quero atingir? Muito frágil, né? Muito fragilizada. É como se a gente pegasse um tubo de água, né, que tem um diâmetro muito grande e começa só a passar gotinha por ele. E aqui ele está lá, sobrando espaço. Na verdade, a gente precisa, então, entender que precisamos colocar força naquilo que a gente deseja. Agora, com uma atenção muito grande. A força da vontade, ou seja, a força do querer que aconteça, ela age na lei igualzinha para o bem e igualmente para o mal. Existem os limites da lei.
Sempre existem os limites. Nós estamos, a lei coordena. Vocês vejam que não há caos nunca. Não é? No universo ninguém vê caos. Não é? Nas sociedades, na hora que a gente pensa que vai dar tudo errado, daqui a pouco se organiza, porque aquela mesma desorganização leva à organização. As pessoas estão super espertas agora. Antigamente era muito fácil manipular as pessoas. A mídia, né? Quem é jornalista aqui sabe. Não é disso. Como é que a mídia pode fazer uma... Na Primeira Guerra Mundial, nos contam que os ingleses não tinham nenhuma vontade de se meter em guerra nenhuma, mas alguém lá, por um interesse próprio, começou a fomentar essa ideia de guerra e vendeu aquilo, contratou uns jornalistas muito bons, umas pessoas que tinham muito conhecimento para influenciar as mentes, e começaram a divulgar, e aí? Eu recebi agora, recentemente, um videozinho no telefone, dizendo assim, um garotinho de mais ou menos 2 anos, o pai, né, que eram 2 homens, dando ao garoto um cigarro de maconha, ele fumava, depois ele fumava cigarro, ele bebia álcool, e aí o pessoal colocou, vamos destruir essas pessoas, filho adotivo de casal gay. Aí a gente fala assim, gente, olha que força que tem essa imagem, se foi colocado ali por um homofóbico, né? Se foi colocado ali por uma pessoa... Então, a gente não sabe nada. Está ali, colocado. Então, essa é a força da mídia, né? Que pode destruir todo um trabalho que os casais homossexuais fazem na busca da adoção, na busca de criar bem, na busca de fazer um trabalho tão bom que a gente tem uma série de informações a respeito. Mas ali, naquele momento, massacra, vem com toda a força que aquela imagem traz e aquele texto traz. Então, faz uma força. Então, nós, com relação individualmente, precisamos pensar o seguinte, eu tenho que saber que eu penso, na hora que eu penso, eu estou jogando o meu material no produto divino, que é o universo, que tem os limites, como eu falei, da lei. Ele permite, mas tem limites. Ninguém pode ultrapassar os limites, porque senão vira caos e ele deixa de ser Deus, concordam? Se não houver esse limite, acabou a divindade, porque virou bagunça. Não existe isso. Eu vou até onde é possível, é permitido. E é uma elasticidade enorme nisso. Mas, tudo para a gente aprender. E aí, então, no momento em que eu começo a me perceber eterno, começo a me perceber cheio de capacidades, e começa a perceber o que eu quero para mim, porque é outra coisa importante, quando a gente fala assim, do autoconhecimento, a gente às vezes fala tanto nisso, que acaba parece meio banal. Né? Parece que ele perde um pouco da força. Mas na realidade é saber realmente o que a gente quer para a gente. Então, por exemplo, eu quero discutir com pessoas que estão desequilibradas. Eu quero isso para mim. Se eu botar na minha cabeça que eu não vou fazer isso, vibrar nisso, me trabalhar nisso, eu não faço. Aquilo chega e eu não faço. Se eu coloquei na minha cabeça que eu quero ser uma pessoa mais gentil, isso aí tudo trabalho íntimo, mais gentil, independente da classe social das pessoas, independente da raça das pessoas, independente de tudo, se eu trabalho isso dentro de mim, eu vou vibrar nisso e vou conseguir ser uma pessoa gentil em todas as situações. É da mesma forma lá do Alcoólico Anônimo, que eu não vou beber mesmo que tudo esteja muito ruim. Mas a bebida não me leva a resolver nada, eu já sei disso. Então eu não vou mais, não é, tomar essa atitude, porque essa atitude já me enganei, já aprendi que não me leva a nada. Então, o que ele diz aqui, que nós precisamos desenvolver, Deus não deu pronto, porque ele quis que nós fôssemos nessa caminhada, que é muito bonita, e ainda coloca cada um tendo um potencial diferente do outro, para que a gente possa ir nos unindo, e com isso nos tornando uma grande família, não é? Cada um dando suporte ao outro, e aí nós vamos então aprendendo. Mas o que é muito legal é que é fatal para todos nós o estado de felicidade que a gente chama igual a paz.
Porque muita gente diz, o que é felicidade? Ter saúde. Normalmente a resposta é essa. Né? Ter saúde. Mas se eu tenho saúde e não tenho paz, eu não sou feliz. Agora eu posso ser doente tendo paz e eu sou feliz. Então é muito diferente essa questão. Porque se eu estou doente, entendo resignadamente por que eu estou doente. Acato, percebo, me trabalho, me dou, permito que o outro também se cresça com a minha enfermidade, eu estou em paz. Não é? Eu me permito, mesmo naquele estado, estar em paz. Pessoas dizem, o que é a felicidade? Não é? Estar casado. Agora Santo Antônio vai receber um monte de pedido, né? Porque está na época. Então, o que acontece? Ser casado. Aí tem que casar, não é possível não casar. Se eu estiver casado e não estiver em paz, se eu estiver sozinho, solteiro, em paz, não é? Então é isso que é a diferença, a paz. E essa busca, então, é que a gente considera a felicidade. E aí ele vai dizendo assim, até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso. E era mesmo, as pessoas entendiam que viam Jesus como alguém que era responsável por resolver os problemas que são nossos. E eu vou dizer para você, você gosta de resolver os meus problemas? Não gosto. Não é? Não é meu. Não é, é justo. Não. A gente pode trocar ideia. Não é? Conversar. Mas não tenha dúvida que a gente vai escutar aquele negócio, eu sinto muito. Não é? É isso, mas é isso. O problema nosso tem que ser resolvido por nós, porque nós é que criamos. Agora, o que ele diz aqui? Que a gente precisa entender isso. O Cristo não é esse milagreiro que a gente vai chegar lá e vai depositar para ele todos os meus problemas e jogar para ele resolver. Não. Ele só deu informações necessárias para que a gente consiga, com elas, resolver um monte dos nossos problemas. Aí ele vai dizendo aqui, mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres, aí vem a palavra milagre também. Tem muita gente que acredita que o milagre exista, como a palavra traz essencialmente essa ideia. O milagre é algo que derroga as leis da natureza, que está fora da natureza. E na realidade o que tem? A gente não conhece ainda aquilo que se considera milagre. Com o tempo, a gente vai observando que o que era considerado milagre naquela época, e que ainda muitos acontecem hoje, não são fatos que a nossa ciência ainda não conseguiu descobrir. A partir do momento que ela consegue colocar claramente o que é, deixa de ser milagre. E a gente, como espírita, entendendo que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele não se contradiz, não pode haver milagre, porque todas as vezes que eu digo assim, isso foi um milagre na sua vida, Deus estaria usando com aquela pessoa de um tipo de privilégio que não é cabível para um ser justo e bom. Então não pode existir isso quando a gente aprofunda mais essa ideia divina. O que aconteceu com aquela... eu tinha um tumor e o meu tumor sumiu, foi um milagre. Não é? Um milagre. É você, porque eu sou o máximo. Não é? Mas na realidade, não. Houve um cabimento para aquela pessoa ter aquele mal liberado. O organismo funcionou muito bem, os medicamentos funcionaram muito bem, e havia um cabimento na lei que aquela pessoa não precisaria passar por aquele tumor, por aquela situação. E que muitas vezes poderia ser um grande benefício para ela. Porque também, voltando à ideia de Deus soberanamente justo e bom, nada na nossa existência pode ser para o mal, mesmo que nos traga, muitas vezes, um excesso de mal-estar grande por um tempo grande. Mas o que a gente percebe é que, no final, tudo se resolve. E a gente precisa partir para isso, para essa ideia, sempre com essa visão na cabeça, que Deus nos deu tudo que a gente precisa. Então, se Deus nos deu tudo que a gente precisa para desenvolver, para resolver, ou está faltando muito empenho nosso, que às vezes está faltando, e às vezes esse empenho está faltando porque a gente se acostumou, não é, a não enfrentar as dificuldades,
ou a gente está doente, nosso corpo precisa de um suporte que pode vir pelos medicamentos, né, que nos ajudam, como tem os bipolares, né, que a gente sabe que tratam, ficam bem, os depressivos, uma série de situações que uma medicação nos ajuda muito a resolver. E que não é problema nenhum. Tem gente que diz assim, eu não vou psiquiatra para maluco, não tem gente que pensa assim? Mas, na verdade, a gente tem uma doença, uma bipolaridade. Gente, você tem bipolaridade, o outro tem diabetes, o outro tem falta de ar, né, o outro tem bronquite, é todo mundo igual. Cada um tomando o seu remedinho de acordo com as suas necessidades. Mas o importante é o seguinte, ficar bem para produzir o bem. É esse que é legal para a gente. Produzir, trabalhar, ser útil, crescer, conviver, para estar lidando com as dificuldades e aprendendo com elas. Então ele diz aqui que esses milagres de Jesus, ele diz que os próprios apóstolos também fizeram. Mas na verdade é a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar muitas coisas. É óbvio que nunca a gente vai poder fazer aquilo que se considera milagre da forma original. Fazer algo que está fora da lei da natureza. Eu vou pular dessa montanha lá embaixo e não vou morrer. Vai morrer. Né? O corpo vai morrer. Porque não tem, a lei da gravidade não pune ninguém. Não isenta ninguém. Vai lá, vai cair, vai morrer. Então é aquela história. Vocês viram aquele filme que um rapaz que era da Marinha, que ele vai à cidade natal dele, dá um mergulho numa pedra lá no lugar que ele já conhecia, que as correntes marítimas ali eram bem conhecidas dele desde a infância, e ele vai lá, se prepara, sobe, ele todo bonito, muito jovem, forte, da Marinha, sobe em cima daquela pedra, pula, e ele calculou mal, porque também é aquela história. Ele sabia que entre tal hora e tal hora a maré estava cheia e ele podia saltar. Naquele dia a maré se atrasou. Né? A gente vai saber. Aí aconteceu o seguinte, passa o tempo, as coisas, né? E ele pulou, bateu na pedra e ficou, né, completamente, não sei como é que chama quando a pessoa fica só daqui para baixo. Então, é isso. Aí ele ficou assim, tetraplégico, e pediu para morrer. E conseguiu que ele fosse, pela lei, morto, né? Alguém o matasse, porque ele não podia fazer. Mas nessa história ele conta o seguinte, por que ele queria se matar? Porque ele disse que ele não tinha dinheiro para viajar, foi para a Marinha. Muito inteligente. Não é? Olha, eu não tenho dinheiro para viajar, vou para a Marinha, vou viajar de graça, prestando serviço para a Marinha. Cada porto que ele chegava, ele era poeta, ele arrumava uma namorada diferente e vivia intensamente aqueles amores e produzia muitos poemas, porque estava muito envolvido pela paixão, então ele vivia. Depois ele ia embora, ia para outro porto, fazia novos poemas e tal. Então, encontrou os amores, produziu poesia e estava feliz, voltou à terra natal e ele disse que que ele não entendia porque a vida tinha feito aquilo com ele. Eu fiquei vendo o filme, fiquei pensando, puxa vida, tem gente que nunca viajou, tem gente que nunca teve um amor, tem gente que não sabe nem ler, né? Vive a vida inteira, produz, o cara teve isso e ele agora quer morrer. Olha que falta de consideração, né, com Deus. Olha quanto ele ganhou. Fez poesia, teve um monte de mulher, não é? Viajou. E tem gente que não tem nada disso. E vive. E vai enfrentando as lutas, né? Mas ele, o que tinha nele? Como ele se via? Não é? Eu sou muito. Ele se olhava como uma pessoa que não merecia aquele sofrimento. Aí ele contratou uma advogada para cuidar dele. Eu tenho que contar rápido. E aí ele contou, essa advogada se apaixonou por ele e quis casar com ele. Olha que coisa interessante. Como ele era bom mesmo, né? Então você vê, aí ele casou, e ela não quis, e ele não quis, dispensou. Não quero morrer. E aí ele foi, a irmã dele cuidava dele com uma dedicação imensa, ele dizia, não, você não merece cuidar de mim, você não merece passar os seus dias cuidando de mim, mas eu quero. Eu me sinto bem cuidando de você, mas eu não me sinto. Não
quero você aqui, você tem que viver a sua vida. Você tem que aproveitar a sua vida. Olha só, o que ele pensava com relação à imortalidade? Ele achava o seguinte, eu sou corpo. Matou o meu corpo, eu acabei. Ele entendia assim. Tanto que dizia para a mulher, no caso com você, vai estar comigo? Ficar aqui, cuidando de um aleijado, de um tetraplégico? Minha irmã vai ficar perdendo o tempo dela aqui cuidando de mim? Não, me mata, eu quero morrer. E morreu. Né? E alguém lá deu uma injeção nele, veio uma pessoa. Ele até trouxe uma drogada para fazer isso. Que foi para lá, não conseguiu. Ela era doidinha, mas não conseguiu fazer, não. Foi embora, disse para ele, não, você é muito legal, você escreve tão bonito. Né? Ele escrevia com a boca, continuou fazendo os poemas. E aí uma pessoa especializada, que chamava Dr. Morte, vocês devem lembrar desse livro, aplicou a injeção nele lá e ele desencarnou. Né? E aí vocês vejam que olha quanta visão. Primeiro, eu não consigo ver que a minha doença pode ajudar. Gente, às vezes a gente olha uma pessoa, a gente está doente e diz assim, meu Deus do céu, que constrangedor alguém vir limpar, né? Me limpar. Limpar as minhas fezes e tal. Gente, a gente tem que achar um privilégio. É uma oportunidade do outro crescer. E a gente fazer também, é uma oportunidade que eu tenho para crescer. É sempre vir assim. Olha, eu estou propiciando ao outro uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. E aí facilita as coisas, né, também. Não vai também ser rebelde, né? Porque não precisa. Mas a gente então olhar com essa visão. E quando a gente olha com essa visão, se a gente se predispõe a se deixar cuidar, a facilitar cuidar, a ser grato a quem cuida de nós, sabe? Às vezes você vê aquele doente que a pessoa acabou de fazer a limpeza nele, a higiene nele, ele passa a mãozinha na mão de quem cuidou dele, dá um olhar, que aquilo não tem preço. A gratidão que ele está recebendo de alguém, o que ele vai aí ele como imortal, quanto ele vai levar de gratidão por aquela pessoa ter deixado ele limpo numa situação em que para ele não tem mais possibilidade de fazer. Aquele companheiro do filme não. Tudo para ele era motivo de ele ser um ser imprestável, né, que ele não conseguia fazer. Aí ele segue aqui e diz que a gente precisa ter essa vontade de querer, mas sempre sem perder o senso de realidade, que às vezes a gente perde. Não sei se foi aqui que eu falei, que às vezes a gente vai chegar e vai dizer assim, por que eu digo senso de realidade? Eu vou olhar, vou pegar um vaso cheio de terra, preparei tudo bonitinho, não é? E aí vou plantar melancia. Acho que foi aqui que eu falei. Vou plantar melancia, mas eu quero que nasça figo. Né? E eu olho para... Todo dia eu chego na frente daquele vaso e faço a oração. Ai, vai nascer um figo lindo aqui. Aí eu imagino o figo, vejo a figueira crescer, e fico tudo na minha imaginação, e olho, me vejo colhendo os figos, e quando eu olho, nasce melancia. Porque a realidade não pode se perder. Não pode perder o senso de realidade. Não adianta dizer assim, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho porque Deus vai me dar. E se Deus não der, nega, como é que vai ficar? Não é? É a música. E quando a gente perde esse senso, eu vou quando eu vejo, e acabou. Então, e agora? Sem o planejamento? Perdi o senso de realidade. Eu vou correr, eu vou beber e vou dirigir e não vai me acontecer nada. Não vai me acontecer nada. Por quê? Não sei. É porque acha que Deus tem algum privilégio, mas Deus é soberanamente justo e bom. Não tem privilégio. Não é? Naquele dia não aconteceu porque não aconteceu. Mas não continua se fiando nisso, porque um dia vai acontecer. É perder o senso de realidade. Não é? Eu posso deixar essa rachadura aqui na minha parede da minha casa, cada dia ela abre mais um pouco, mas não cai, não cai não. Já está aí há tantos anos, não vai cair. Aí um dia ela cai. Não é? Perdemos o senso de realidade. E assim vai com a vida da gente. Então, não podemos perder isso, porque senão a gente vai estar usando a vontade erradamente. Então, precisa saber, querer, mas com a realidade clara
na nossa mente. Nós todos somos seres emocionais, concordamos com isso? Concordamos mesmo? Então, todos nós somos seres emocionais. Mas nós somos racionais também? Mas para que a gente é racional? Para poder usar a razão para melhor usar a emoção. Só serve para isso. A razão só serve para a gente usar melhor a emoção. É o centro da realidade. Porque senão, o que eu vou fazer? Eu adoro beijar, vou beijar todo mundo na rua. Não é? Porque eu gosto de beijo. Eu adoro abraço, nunca vi aquela pessoa na minha vida, vou abraçar. Não, ninguém vai entender isso. Perdi o senso de realidade. Não é? Então, é uma coisa que a gente precisa ter. Aí ele segue aqui. A fé é humana ou divina? Segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Então, veja bem, quando a gente olha o Dr. Zerbini lá, ele dizia assim, ele não tinha nenhuma roupa que não fosse branca, nenhum sapato que não fosse branco, e a mulher dele parou de trabalhar como médica para cuidar dele, e disse assim, eu só me lembro de sair do hospital, entrar em casa e voltar para o hospital. Né? Quando eu abria meu armário era tudo branco, a minha roupa era tudo branca, eu só vivia para aquilo. Esse aí botou a vontade, toda a fé dele na ciência humana para chegar a um objetivo que foi transformar o Brasil nesse potencial que a gente é na cirurgia cardíaca, no conhecimento, né, de cardiologia. Então, ele é uma pessoa assim. Depois você vê outras pessoas aí brilhantes. Quando a gente olha todo esse momento da humanidade que surgiu a revolução da informática, todas essas pessoas aí, a gente considera que são assim, os missionários da área da ciência que chegaram para fazer uma revolução no mundo. Não é? E essas pessoas então, têm uma fé muito grande. Vai dar certo, eu vou fazer. Eu vou seguir e vou chegar ao meu objetivo. Às vezes ele diz assim, não sei nada, eu estou aqui, meu Deus, mas eu vou. E vai e consegue. Tem pessoas que têm traçado como missão da reencarnação, porque a gente planeja a encarnação quando a gente vai reencarnar, a gente planeja. Né? Então, na hora que a gente planeja a encarnação, tem um norte. E ali a parte moral vai ficar com a gente, mas o norte a gente tem. Então, aquela pessoa vem determinada. E tem os outros que também estão voltados, como ele diz aqui, para realizações de uma vida que a gente chama do homem que faz, ele diz assim, um homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, olha só, que crê não na finitude do corpo e, consequentemente, na finitude da vida, mas continua como nós aprendemos na doutrina espírita, entendendo que é um ser imortal, traz esse homem, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações. Aí vamos ver, Chico Xavier, o próprio Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, não é? Gandhi, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, a vontade, para realizar os milagres da caridade, do sacrifício e da renúncia. Não é? Por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Eu queria trabalhar essa frase aqui. A gente tem 3 minutos, é coisa beça para quem tem vontade forte. Olha só, ele diz aqui, por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. A gente acredita nisso de verdade? Vamos refletir um pouquinho. Porque a gente assim, eu acredito em Deus, mas eu acho que Deus não acredita em mim, não. Muitas vezes a gente pensa nisso. Não é? Porque na hora que os espíritos dizem assim, o pior que a gente pode fazer é desanimar. E olha que a gente está desafiando aí. Mas o desânimo é esquecer Deus. Então ele fala aqui, olha, toda má inclinação, agora preste atenção, inclinação eu estou chegando agora, estou me inclinando. Não é? Eu não estou apaixonado por aquilo, que já está lá, já estou viciado naquilo. Isso não é inclinação. Então, as mais inclinações é o convite, o chamamento. Vamos fazer isso? Nunca fiz. Vou. Ih, não está muito legal não esse negócio. Mas vou, continuo. Daqui a pouco eu estou todo enrolado.
E aí a gente pode transformar isso numa paixão e num vício. E os espíritos, eu acho linda a definição do espiritismo em relação a vício, que diz que vício é todo acréscimo de vontade desnecessária. Ou melhor, todo acréscimo desnecessário à vontade. Ou seja, algo que não precisa, e a gente fica ali, né, fazendo. Então ele diz aqui que, quando a gente olha para essa frase, ele diz assim, então a má inclinação é o início. Depois a gente vai ter que fazer muito esforço para sair de um quadro de dependência. Seja emocional, seja, não é, física, enfim, vários tipos de dependência que a gente conhece. Então ele diz assim, ele fala, eu não vou poder falar de magnetismo, não vou falar do finalzinho. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Então não vamos dizer, aquela pessoa ali está levando muita fé que ela vai conseguir construir aquela empresa, vai construir aquela casa espírita, vai construir aquele grande laboratório, tudo muito voltado para a ciência. Isso é bacana. O espírito está ali naquela sintonia e gera riqueza, e gera emprego, e gera amparo para as famílias, não é? Tudo, esse homem é valoroso, esse ser humano é valoroso. E ele tem fé, ele acredita que ele pode conseguir chegar, e chega. E aí depois ele fala também da divina. Aí ele manda um recado para nós. Ó, se todos nós, encarnados, estivéssemos suficientemente persuadidos da força que trazemos conosco, e se quiséssemos pôr a sua vontade a serviço dessa força, seríamos capazes de realizar o que até hoje chamamos de prodígios, e que é simplesmente, se não, um desenvolvimento das nossas faculdades. Então é desenvolver as faculdades. Como é que eu vou desenvolver isso? Convivendo, sem o medo do convívio, sem o medo de errar. Não precisa se preocupar, errou faz parte. Não fica preso no erro. Olha para eles assim, olha, você é um aprendiz. Não é como diz a música do Gonzaguinha, sou um eterno aprendiz. Não é? E não tenho vergonha de ser um eterno aprendiz. Eu vou aprender, só que a gente não vai ser eterno aprendiz. Um dia a gente para o que aprendeu, mas a gente vai seguindo. Nunca para, nunca trava. Olha, há de se abrir uma nova perspectiva. Essa consequência que me pareceu danosa vai me abrir um horizonte novo, vai me abrir uma perspectiva nova. Eu tenho em mim o germe, eu tenho a possibilidade, eu sou filho de Deus, eu sou eterno, eu sou guiado e protegido por um Deus soberanamente justo e bom. E aí mantenha a calma. Mas uma calma consciente, uma calma racional, para fazer que o nosso emocional fique bem. Então é isso que eu desejo para todos nós, né? Principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo hoje em nível mundial, não é? Mas como a gente vê, mexe-se nessa estrutura para que ela se recupere. É preciso mexer. Tem mesmo esse momento de mudança para que a gente se torne melhor. O importante é a gente pensar como um indivíduo e pensar, o que eu posso fazer? Qual o meu melhor? Mesmo que o meu melhor seja muito pouco. Mas, como nós falamos, Deus nos conhece pelas nossas intenções. Foi pouquinho, mas foi feito com carinho, foi feito com zelo. Isso vai ser levado em conta. Não que Deus vai escrever assim, você é o meu escolhido, você é o meu preferido, você não é o meu quindim de iaiá. Não. Ele vai dizer simplesmente que você tem paz. A consequência é essa. Paz. Então, o percentual de paz que a gente tem é exatamente o resultado do nível de acerto que a gente tem vindo acumulando ao longo do tempo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que a gente agradeça todos os dias por termos a oportunidade de ter uma mensagem como essa, de estímulo, né? De força, de coragem, que espíritos abnegados pelo amor divino nos trazem num momento tão importante. Então, é uma gratidão muito grande que a gente tem que ter.
E aí procurarmos ter o estado de gratidão como permanente nas nossas vidas. Muito obrigado a vocês pelo carinho, agradeço sempre muito. Não posso perder esse emprego, me convidem sempre. E que Jesus nos ajude